maior e melhor. O foco que a gente tem sido prosperidade em todas as áreas da nossa vida e especialmente numa parte que é muito importante para mim e para você, que a gente olha para ela todo dia, na nossa vida financeira. Como Deus tem um plano para isso também. Então eu vou lembrar você rapidinho o que a gente tratou nesses últimos domingos. E pela graça de Deus hoje, pela palavra de Deus, eu espero que ela fique firmada e impressa no seu coração. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diga amém. Nosso versículo tem sido esse daqui, que está lá no Salmo número 115. E agora eu botei numa outra versão. Na minha versão que eu tenho lido tem sido a Almeida. De nós se tem lembrado o Senhor. Essa aqui acho que é a NVI. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Amém? Às vezes você tem a impressão de que ele esqueceu, mas ao contrário, ele se lembra de você. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. Hoje a gente vai lembrar que o Antigo Testamento é uma tipificação, é uma sombra da obra perfeita consumada em Cristo Jesus. Abençoará os israelitas significa aqueles que têm a semente de Abraão. Eu e você somos descendência de Abraão espiritualmente, porque Abraão começou, na fé, e a Bíblia diz que pela fé nós também nos tornamos assim. Então não é um israelita, a Bíblia diz, Paulo diz, apenas quem é de nascimento, circuncidado, mas aquele que entregou o seu coração ao Senhor Jesus se torna alguém que tem uma aliança com Deus. Então, tem a ver comigo, com você. Ele nos abençoará, abençoará os sacerdotes, a liderança, a igreja, tem a ver com isso. Abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior, ninguém vai ficar de fora. Que o Senhor os multiplique, vocês e seus filhos, aleluia. Na minha versão também diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. E o último versículo diz assim: sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Vamos ler juntos isso aqui na primeira pessoa, todo mundo? 1, 2, 3 e... O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre nós e sobre os nossos filhos. Fala para quem está do seu lado, é contigo isso aí. Amém? Que a gente tem falado que a gente precisa renovar a mente no que diz respeito a quem é Deus. O nosso Deus é um Deus de crescimento, é um Deus de aumento. Enquanto eu falo isso, talvez você se pergunte como isso acontece. Basta você olhar para Deus em ação na sua palavra. Eu não sou suficiente para estabelecer isso. Eu não estou falando isso para você acreditar em mim, A Bíblia fala isso o tempo todo. Deus começa algo e Ele faz aquilo crescer. Nunca foi diferente. Deus estabelece, que o que Ele faz tem um desenvolvimento. E Ele fala sobre mim e sobre você como justos, que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus tem crescimento na sua vida para cada área da sua vida. Hoje pela manhã, antes do culto, eu perguntei para um grupo grande de pessoas que estavam aqui: quantos perceberam crescimento na sua vida por causa do ministério da nossa escola bíblica dominical? Quase todo mundo levantou a mão percebendo. Esse foi um ano de crescimento. É isso que Deus tem para mim e para você. Crescimento na sua unção, na sua revelação, no quanto você entende da palavra, no quanto você pode experimentar a vida de uma maneira nova e melhor. E também Ele tem crescimento para a sua vida financeira. Deus não quer que você diminua, Deus não quer que você fique estagnado, Deus não quer que você permaneça onde está, mas Ele quer que você cresça em todas as áreas da sua vida. E Ele quer que você experimente uma vida plena. Você crê nisso? Quando eu digo isso, principalmente duas coisas me vêm à mente. Ele quer que você tenha saúde plena e prosperidade. É a vontade de Deus para mim, é a vontade de Deus para você. E toda vez, e nesse momento você está vendo que eu estou meio fanho aqui, por causa de uma gripe, isso não pode ser motivo de abalar a gente e perder essa percepção só porque a minha experiência nesse momento é essa. Não muda o fato de que, primeiro, Deus é um Deus que abençoa os seus filhos. Ele não é quem veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Isso não pode ser mudado. E Ele é o Deus que cura, amém, queridos? Então nós temos muitas vezes uma experiência que a gente fica se perguntando: mas se essa é a vontade de Deus, por que isso está acontecendo comigo? A vontade dEle não é medida pela sua experiência. A vontade dEle está explícita, declarada na sua palavra.
E se você se dobrar a palavra, se você se deixar ouvir e obedecer a palavra, você vai experimentar essa vontade na sua vida. Terceira de João, no capítulo, que só tem um capítulo lá, no versículo 2 diz assim: amado, essa é a saudação de João. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Esse versículo fica registrado, né, que a prosperidade ela acontece do lado de fora depois que acontece do lado de dentro. Na nossa alma, a nossa maneira de pensar, a nossa mentalidade, a nossa capacidade de viver acima dos sentimentos e das emoções. O que está no seu coração, o que está no seu interior, é que vai transbordar, vai vazar para o que está do lado de fora. Ou seja, ele fala, porque a tua alma é próspera, você pode ter uma expectativa de prosperidade e saúde também na sua experiência de vida. Veja o que o salmista fala a respeito de Israel, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Ele fala assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro. Não dá tempo da gente contar a história inteira aqui, mas depois que finalmente o povo de Israel foi liberto do Egito, Deus deu a instrução ao povo de pedir aos egípcios: tem alguma coisa que vocês podem me dar? E os egípcios encheram Israel de grandes riquezas. Então é isso que a Bíblia diz: eles saíram com prata e ouro. Era uma nação de escravos, não tinham um centavo, mas estão saindo libertos, com prata e ouro, muito ricos. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Outra versão diz assim: então Deus tirou os israelitas daquele país, do Egito, e eles levaram consigo prata e ouro. E como é que está a última parte? Lê para mim. Aleluia. Pode ler mais uma vez, bem forte. Isso revela qual é a vontade de Deus para os seus filhos. No Antigo Testamento, ele revela a tipificação, a sombra das coisas do Novo Testamento, da Nova Aliança. A saída do povo de Deus da escravidão do Egito é uma sombra, é uma tipificação do que acontece hoje com a gente. Quando nós, me molhei todo aqui. Quando nós somos libertos do império das trevas. A passagem pelo Mar Vermelho é uma tipificação também do batismo nas águas. A entrada na Terra Prometida é uma sombra, né, do plano que Deus tem, da vontade que Deus tem. E a primeira coisa que Deus faz quando liberta o seu povo, quando o povo finalmente sai daquele tempo de escravidão, é curar todo mundo. Não tem um inválido, não tem um enfermo, não tem ninguém que não seja forte, cheio de saúde. Chega quase 2 milhões de pessoas. Você crê que a Bíblia está falando a verdade? Ninguém estava enfermo, nenhum. E Deus colocou dinheiro no bolso deles. Deu a eles, né, a capacidade de ter. A hora que precisar, eles têm. Queridos, doença e pobreza são duas das principais armas que o diabo usa para incapacitar, para alejar, para diminuir, para não permitir o avanço do povo de Deus. A gente precisa reconhecer, não vem de Deus essas coisas. Deus é o Deus que nos sara, Deus é o Deus que nos sustenta. E Deus deseja que o seu povo seja abençoado e enriqueça. Não sei como é que você entende o que eu falei, mas deixa eu falar de novo. Se você olhar para a Bíblia, eu não preciso dizer isso melhor do que a Bíblia diz. A Bíblia fala muito bem. Mas eu vou repetir: Deus deseja que o seu povo seja abençoado e enriqueça. Eu não vou perguntar se você está mais rico hoje do que o ano passado. A maioria das pessoas cresceram de alguma maneira. Mas vai que você levanta a mão e alguém, né, faz um olho grande, eu não sei. Mas nós precisamos compreender que prosperidade não deveria ser um palavrão para nós. Muita gente não gosta dessa palavra. Prosperidade é o estado, é a condição de quem já tem uma aliança com Deus. Se você já tem uma aliança com Deus, se você já tem, diga amém. Amém. Esse é o seu estado, já é a tua condição. E é importante guardar isso. A sua prosperidade, o seu crescimento em todas as áreas, na financeira também, dependem muito mais de você do que de Deus. Porque a parte de Deus já está resolvida. A parte dele já está pronta. A parte dele já está à disposição. A grande diferença é a minha capacidade de perceber,
e tomar posse daquilo que é meu. Então Deus estabelece leis na sua palavra para que nós experimentemos esse aumento, esse crescimento, cheguemos aonde Ele quer. E a gente falou delas. A primeira lei da prosperidade bíblica é Deus primeiro, é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Se você não estava aqui, depois volta lá nas nossas mensagens, você vai descobrir o que isso significa e como isso é. Primeiro, tem que vir antes de tudo. Colocar Deus em primeiro lugar tem que ser a primeira coisa que você faz, né? Segunda lei da prosperidade é a lei do semear e colher. Isso é uma lei, funciona. Quando tudo que é plantado vai ser colhido, de alguma maneira. E é importante a gente absorver que é isso que está acontecendo agora na minha vida. Tudo que eu estou plantando, eu vou colher. Em todas as áreas também. A terceira lei, isso aqui eu botei para você lembrar. Seja dirigido pelo Espírito de Deus e tenha um coração doador. As duas coisas são importantes. Não adianta você só ter um coração doador. É difícil demais alguém ter um coração doador e não ser dirigido pelo Espírito, porque essas pessoas liberais, em geral, estão cheias do Espírito. Mas é possível você fazer pela sua própria vontade. Você viu uma necessidade, se abençoou. Você viu outra necessidade, se abençoou. Mas o segredo não é você fazer tudo o que você quer fazer, é ser dirigido pelo Espírito. É como Ele dirige você. Quantos creem que Deus mora dentro de você? Então Ele tem direção para você. Isso é uma lei também de plantar e plantar no lugar certo. E a terceira lei da prosperidade, essa daqui é a lei da fidelidade. A gente falou dela na semana passada. E significa que se Deus quiser dar alguma coisa grande para você, Ele primeiro te dá algo pequeno e você tem uma responsabilidade de se comportar propriamente com o que Ele te deu. E se você administrar bem, se você observar bem o que Ele colocou nas suas mãos, você está abrindo portas para Ele colocar mais coisas. Deus é um Deus que sabe investir muito bem. Ele não vai jogar nada fora, Ele não vai desperdiçar nada. Mas Ele coloca o que Ele tem de bom na mão de gente que vai usar, vai valorizar, vai fazer aquilo crescer e aumentar. Amém? E hoje a gente vai falar da quarta e a gente vai encerrar. Sobre a lei da fidelidade, se você for fiel no pouco, então Deus vai acrescentar mais a você. Sobre a lei da fidelidade, como você vai administrar o que está chegando a você, é sua responsabilidade. E agora a quarta lei da prosperidade é a lei da diligência. E eu entendo que a gente não usa muito essa expressão, mas a Bíblia traz essa palavra, a gente tem que entender o que ela significa. O que é diligência? Eu botei aqui a definição. Eu gostei demais dessa expressão. A diligência é um cuidado ativo. É você estar sempre ligado, ter zelo, né? Ativo, presteza em fazer alguma coisa. Você conhece, né? Existem várias maneiras de você executar uma ação. Você pode fazer de qualquer jeito, você pode fazer só porque te mandaram fazer, ou você pode colocar o seu coração naquilo. Você pode se envolver de fato naquilo. Se você tem empregados, né? Numa firma, numa empresa, você identifica muito bem pessoas que têm zelo, pessoas que têm diligência, pessoas que só estão ali pelo dinheiro e não estão tão interessadas no bem-estar daquela firma, daquela companhia, de uma casa, seja o que for. A diligência é uma lei bíblica, que aquilo que a gente faz deve ser feito como se estivesse sendo feito para Deus. Amém? É a direção que Ele nos tem. Deus quer que você seja alguém de excelência. Zelo é diligência, trabalhar, esforçar-se, tudo isso tem a ver com diligência. Deixa eu mostrar para você 4 versículos aqui em Provérbios que vão expressar isso. E você vai entender direitinho o que a gente está falando. As mãos preguiçosas empobrecem o homem. Isso foi escrito pelo cara mais inteligente que já pisou aqui no planeta, Salomão, segundo a Bíblia diz. E Deus dá essa inspiração a ele. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, ele mesmo. Porém, as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Isso foi Provérbios 10, 4. Provérbios 13, versículo 4 também. O preguiçoso deseja e nada consegue. Só desejar não resolve nada para ninguém, né? Eu não vou criticar você se você joga na loteria. Aqui a gente nunca fala sobre isso. Pastor, é pecado? Eu sinceramente nem sei. Não sei, eu não jogo. Mas tem talvez muita coisa envolvida ali que talvez não seja uma boa ideia. Mas você sabe o que é jogar na loteria? É isso aqui. Desejar. Não é isso que a gente faz?
quando você se envolve em qualquer tipo de jogo de azar, seja o que for, o que está te movendo naquilo? Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de administrar, não é. É simplesmente um desejo. Eu quero tanto. Você já sonha. O que você faria? Você já fez essa pergunta? Eu já fiz essa pergunta na igreja. O que você faria hoje se você ganhasse 50 milhões? E você começa a fazer planos. Para que você está fazendo planos? Né? Porque você já está desejando, você já está sonhando. A gente às vezes se alegra só em pensar. Então a Bíblia está dizendo, não adianta só você desejar, se você é preguiçoso. Se você não vai fazer nada, só desejar não consegue nada, não traz nada. Ontem eu estava conversando com meu irmão, que é pastor também, o pastor Alexandre, a maioria conhece aqui, e eu perguntei para ele como é que está a obra da igreja, ele perguntou qual, porque tem uma acontecendo na Igreja de Piedade, tem outra acontecendo em Bom Sucesso, tem mais outras acontecendo. Aí eu falei, como é que está essa? Eu perguntei sobre o Bom Sucesso. Aí ele foi explicando, ele falou, a gente não está parado, mas está devagar, porque... Aí eu falei, eu também estou fazendo obra lá na igreja. E eu falei, não podia aparecer alguém lá na igreja? Eu falei para ele assim, com 5 milhões, assim, para dar para a gente, para acabar essas obras todas. Porque tem anos e anos aí pela frente, tanta coisa para fazer. Ele deu um sorriso e falou para mim, André, eu estou nesse ministério há mais de 30 anos. Eu já cheguei à conclusão que não é assim. Que nunca aconteceu e não funciona desse jeito. Eu sorri de volta para ele e falei, eu sei, mas a gente deseja tanto isso. É verdade. Não adianta apenas eu querer muito que algo aconteça. Tem que haver trabalho, tem que haver diligência, tem que haver zelo. Deus sabe como isso é importante, como isso nos faz crescer. Então, o preguiçoso deseja. Não tem problema, mas ele continua sendo preguiçoso, então nada consegue. Mas os desejos do diligente, aí tem diferença. Quando você deseja, mas você é diligente, esses são amplamente satisfeitos. Você crê nisso? Próximo capítulo 4, versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito. Trabalho. Né? Eu estou trabalhando muito. Traz proveito. Mas o só falar leva à pobreza. Eu gostei muito desse versículo, porque ele fez um contraste entre essas duas coisas, trabalhar e falar. Em geral, você não vai ver a pessoa conseguindo ser boa nas duas coisas. Quando fala muito é porque não está a fim de trabalhar. É ou não é? Mas quando começa a trabalhar, não tem muito tempo para falar, porque está ocupado no seu trabalho. Então a Bíblia diz, não tem o menor problema você falar, mas só falar vai levar você à pobreza. E o último dos versículos aqui que eu estou trazendo, Provérbios 22. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Já? Alguém? Já? Será promovido ao serviço real. Na linguagem de Salomão, vai ocupar o cargo mais alto e não trabalhará para gente obscura. E eu acho que você já deve ter trabalhado para gente obscura em algum momento na sua vida, né? O que significa? Gente que às vezes não tem visão, gente que não tem a capacidade, que não tem competência, que tem a mentalidade pequena, gente que não sabe o que fazer com o que tem nas mãos, gente obscura. Às vezes a gente trabalha para essas pessoas. Se você é alguém habilidoso, se você é alguém diligente, em outras palavras, a Salomão está dizendo que você vai estar acima dos outros, você vai estar alguns passos à frente, você vai ter a melhor clientela, você vai ter os melhores contratos, os melhores negócios, vai ter o maior salário. Que tipo de pessoa? Aquele que é habilidoso no que faz, aquele que é diligente e esforçado. Alguém diz amém? Amém. Eu adorei esse versículo agora no Novo Testamento que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica. Ele diz assim, quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Não é se alguém não puder trabalhar. Não é, se não há trabalho. Não, se alguém não quiser, isso é tão contemporâneo, é tão para hoje. Também não coma. Paulo dá essa ordem como alguém que está sendo usado por Deus para falar para um grupo, olha, se você vai ser preguiçoso, se você vai ficar a semana inteira no sofá comendo pipoca, vendo Netflix, não é assim que está na Bíblia, eu tenho certeza, mas... Você não tem que comer, você não tem que exigir nada, você não tem que achar que o sustento vai simplesmente aparecer na sua frente. Isso funciona para tanta coisa, tanta coisa.
Quem já tem filhos mais velhos aí, diga amém. Não são mais crianças. Bota para trabalhar. Em casa. Não estou falando para você dar emprego para eles não, porque nem pode. Mas, ai, meu filhinho, não quero que você faça nada. Não vai fazer nada amanhã também. Né? Dê uma responsabilidade, dê algo para ser feito. Eu sei que é duro demais. Eu tenho 2 adolescentes em casa. E às vezes estão os dois olhando para o celular. A televisão está ligada, mas eles estão olhando para o celular. Eu sei que isso não acontece na sua casa, mas... E no sábado a gente não tem a ajuda da nossa empregada, da nossa secretária. Eu falo, cada um vai lavar um pouquinho da luz. E os dois fazem assim, tá. E em algum momento a gente vai falar outra vez, eles vão lavar, mas graças a Deus. Mas há pessoas que não vão entender o valor e a importância disso. Você não está fazendo nenhum mal aos seus filhos, você está ajudando eles a crescerem entendendo que as louças não lavam sozinhas. Né? Que quando alguma coisa é deixada no lugar errado, quando o lixo é jogado no lugar errado, quando tem um copo de todinho em cima do sofá, uma caixinha, você tem coisa mais explosiva do que aquela caixinha do todinho? Você toca nela, ela faz assim, com o que sobrou, né? Suja tudo. Pacote de biscoito. E de repente eles voltam na sala, aquilo tudo desapareceu, eles devem pensar, aqui em casa tem essa mágica, né? Graças a Deus. Mas a gente vai ensinando, não funciona. Se você não se responsabilizar em fazer isso, outra pessoa vai ter que fazer. Alguém vai ter que fazer. E a gente vai ensinando nossos filhos como isso é importante. Eu percebi testificando no coração de muita gente aqui essa palavra. Amém. Agora veja como é que Paulo termina esse versículo. Ele diz assim, e eu adorei esse versículo, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Porque uma coisa leva a outra. Porque é uma consequência natural. Você está duvidando que está na Bíblia? Eu prometo que está lá isso. E tem gente que vai botar no Facebook agora isso, eu tenho certeza. Essa aqui é a nova versão internacional. A mais nova versão ainda vai dizer, toma conta da tua vida, que foi título de uma mensagem aqui. Alguns de vocês estão ansiosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Quem está trabalhando não tem tempo disso. Não tem. E nem se interessa por isso. Perceba, trabalhar é muito importante, todo mundo concorda? Agora deixa eu falar para você do extremo. São 2 extremos. Há pessoas que vão pegar esse princípio e vão dizer, pastor, era tudo que eu precisava ouvir, é o que eu estou fazendo. Agora todo mundo lá em casa vai concordar que eu estou certo, que eu tenho que trabalhar mesmo, mas exerce isso com extremismo. E a vida toda é voltada apenas para isso. Se esforçam além do que deveriam, além do que conseguem, e acham que toda a sua vida está baseada em quanto eles trabalham. Eles acham que isso é que vai definir a sua prosperidade. Trabalham dia e noite, não encontram tempo para descansar, não encontram tempo para dar às pessoas mais preciosas da sua vida. E pior de tudo, não aprendem a confiar em Deus para agir em seu favor. Quem está ligado aí, diga amém. Pessoas que vivem para trabalhar e trabalham para viver, pensam que eles é que têm que fazer alguma coisa, porque Deus não vai fazer. Pensam que são eles que precisam ser os provedores e sustentadores da sua vida, porque não reconhece Deus como provedor e sustentador. E é importante encontrar um lugar no meio, um equilíbrio, e aprender a descansar um pouco. Deus acredita em descanso. Nós acreditamos em descanso. Eu não gosto que você falte à igreja, mas eu prefiro que você falte um pouco à igreja para tirar aquelas férias que você está merecendo. Eu acho que isso é importante demais. Né? E descobrir, Deus tem, sabe o que Deus tem para você? Ele tem um plano para você fazer menos e ganhar mais. É a vontade dele para nós. Você vai se esforçar, você vai trabalhar, você vai chegar num lugar que Ele tem para você, onde você vai perceber, eu estou fazendo o que eu tenho paixão, eu gosto de fazer isso, estou ganhando bem, e há tempo para me dedicar às coisas que Deus quer. Porque ser diligente não é apenas ser diligente em relação ao seu trabalho, mas é ser diligente em relação à sua família.
é ser cuidadoso, observador, ser alguém que supervisiona o que está acontecendo também na sua casa. Tudo isso dá trabalho. Ser dirigente em relação ao plano de Deus, o ministério que Ele tem para você. Mas há também o outro extremo. Pastor, é verdade, eu também acho que as pessoas não têm que trabalhar tanto assim não. Aí ele vai e fica o dia inteiro deitado no sofá, crendo que Deus vai fazer alguma coisa, sem que eu precise fazer nada. Não, eu estou confessando a palavra. Você tem que confessar aquela palavra que diz: desperta tu que dormes. Vai ter com a formiga, ó, preguiçoso, está escrito lá. Não agem alicerçados na mesma palavra que estão confessando. Não adianta você só falar e não ter uma ação que seja coerente, que alguém diga amém. E seja qual for o serviço, eu não sei o que você tem para fazer na sua semana, seja qual for. Se você pegar isso aqui, você vai ver que vai te fazer bem. Seja bom no que você faz. Quando Salomão escreve, você já viu um homem habilidoso, um perito, né? Alguém que aprendeu, descobriu, observou, estudou mais, pegou o que está saindo de novo sobre aquele assunto e está trazendo para ele. Você vai ver alguém que vai ser promovido, alguém que vai crescer, alguém que vai ser colocado num lugar cada vez mais alto. Seja bom naquilo que você faz. Quando você faz assim, sempre vai ter gente interessada no que você tem para oferecer. Seja um empregador que ainda não te empregou, seja um cliente que ainda não te contratou, seja o que for, porque você é bom naquilo, todo mundo vai fazer propaganda sua. Se você é uma costureira, seja melhor do que as outras todas. Faça 3 lindos vestidos enquanto as outras só conseguiram fazer 1. Porque Deus é quem vai te dar sabedoria para isso. Não é apenas a sua habilidade. Você é mecânico de automóveis, seja alguém que aprende, seja habilidoso, conheça, seja o melhor no seu serviço. Deus vai te dar sabedoria para você consertar aquela caixa de marcha que ninguém consegue, que ninguém sabe como resolver aquilo. Está todo mundo pensando como é que vai fazer, mas você tem de Deus inspiração, direção. Você crê que Deus sabe dessas coisas? Amém? Você já leu o manual do seu carro? Você sabia que Deus já? Deus sabe de tudo. Sabe inclusive de um monte de coisas que você não sabe. Quando você tem que resolver um problema, Ele sabe a resposta. E Ele pode te indicar exatamente o que você tem que fazer. Se você é um vendedor, faça a coisa certa. Deus vai honrar você. Não precisa trapacear, não precisa mentir, não precisa esconder nada. Deus vai ensinar você maneiras de trabalhar. Deus vai colocar pessoas em contato com você que são específicas para poder ajudar você. Deus pode colocar você na hora certa, no lugar certo. Ele é bom nisso. Quantos aqui tem uma experiência que Deus colocou você na hora certa, no lugar certo? Olha aí. Se você ficar atento à voz de Deus, se você souber esperar nele, você vai experimentar isso. É necessário pedir: Senhor, me dá a direção, e aguardar a resposta dele. Não faça se ele não te dirigir. Agora que ele te dirigiu, agora que você já sabe o que é para fazer, manda brasa. Resolve, faz aquilo que ele te mandou fazer. Seja diligente, seja esforçado, mas não gaste energia antes de saber que você está no caminho certo. Veja o que diz Eclesiastes 10:10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Essa é uma linguagem que a gente não usa muito, porque quase ninguém aqui trabalha com machado, né? Mas a linguagem que a gente está lendo aqui de Salomão, ele entende muito bem, era no dia a dia. Ele tinha os lenhadores do reino que precisavam colher a madeira, eles tinham que derrubar algumas árvores, e a ferramenta é essa, o machado. Ele fala: se não tiver amolado, se não tiver afiado, você pode usar, mas vai te dar um trabalho muito maior. Vai exigir muito mais de você, você vai ficar mais cansado e não vai ter o resultado que você queria. Qual o significado desse versículo para a gente hoje? Se o machado está cego, você vai bater mais forte e vai ter menos resultado. Como é que isso se aplica para você, no seu ofício, naquilo que você faz? Eu vou te dizer, chama-se preparo. Nós ignoramos o tempo todo a questão do preparo. Hoje eu estava elogiando demais aqui a nossa equipe da EBD, o pessoal que trabalha na EBD, nessa igreja, para mim é de uma excelência. E eu sei que talvez você encontre defeito aqui e ali, mas eu fico impressionado com a qualidade. E uma das coisas que para mim
ao meu ver, é um emblema, é uma marca dessa equipe, como de outros ministérios também. Desculpa, não estou desfazendo nenhum outro, estou só exaltando esse. Uma das coisas que me chama a atenção é isso, é preparo. Não é uma coisa despreparada que aconteceu. O que vem agora? Como é que vai ser? Não, está bem preparado. Está bem organizado. Foi feito com antecedência. Então, quando você vai afiar o seu machado, você não afia na hora que você vai cortar, você afia antes. Você gasta um tempo antes lá amolando o machado. Que pode significar, das duas uma, ou que você vai ter que chegar muito mais cedo para amolar, ou então você vai chegar e vai chegar mais tarde na floresta para cortar, não tem problema. Eu, algum tempo atrás, usando essa ilustração, eu criei uma imagem para a igreja. Vamos supor que você vive nessa realidade, você é um lenhador. E a sirene tocou de manhã cedo, você saiu de casa cedo, né, tocou lá, e os lenhadores terminaram lá o seu momento de tomar um café, seja o que foi, e todos vão para a floresta. Cada um deles com o seu machado. Só que eles vão para lá e os seus machados não estão afiados, não estão amolados. E eles vão procurar a árvore que eles consideram a melhor e vão começar a golpear a árvore até conseguir ferir, conseguir marcar, e não consegue porque não há. Mas você não, você é inteligente, você ficou um pouco mais e você foi amolar o seu machado. Você foi lá para o lugar onde você gasta um tempo bom, tornando aquela lâmina bem afiada. E enquanto você está fazendo isso, você está dizendo: Deus, Pai, me direciona. Me diz qual é a árvore que eu devo cortar. Qual é o lugar que eu devo ir? O que o Senhor tem para mim? E a turma toda já está lá na floresta, já estão cortando. Aparentemente você está até atrasado. Eles já estão alguns minutos lá, mas você está pedindo direção a Deus. A gente acha que é perder tempo isso. Eu não tenho tempo. Mas quando você pede direção a Deus e você se garante, você confia nele, ainda que pareça que os outros estão na sua frente, é o contrário. Ele já está fazendo coisas sem que você saiba. E depois de algum tempo, você percebe no teu espírito, Deus fala para você: ok, e você diz: é aquela árvore ali. E você não terminou a sua oração, você diz: Senhor, eu tenho várias opções aqui para bater nessa árvore, para golpear. Qual é a parte dela que eu deveria, para ser mais eficaz? Eu estou com o machado bem afiado. E Deus, queridos, é impressionante. Estou falando um exemplo que eu sei que alguns aqui têm especificamente. Como é que funcionou para você, na sua área, na sua vida. É como se Deus falasse para você: está vendo aquela árvore ali? Estou. Está vendo ali aquele nó que tem ali embaixo, 20 centímetros acima da terra? Estou. É ali que você vai bater. Você vai bater do lado de cá, não vai bater do lado de lá. Você vai começar por baixo, você vai fazer assim, Deus dá a direção. E está todo mundo lá tentando derrubar a sua árvore há mais de 1 hora, ninguém consegue, é demorado. Mas você pega o seu machado afiado, vai direto naquela árvore, coloca ele exatamente onde Deus mandou você colocar, e você percebe que o seu trabalho está fluindo bem, que você não precisa se esforçar tanto, que não está sendo tão doloroso, porque o machado está afiado. E agora você tem direção. E chegou a hora de você ser diligente. Você precisa saber o que você vai fazer antes de começar a fazer. Você ouviu o que eu disse? Você precisa saber o que você vai fazer antes de começar. Não adianta correr com toda velocidade se você estiver correndo para o lado errado. Eu vi um filme há pouco tempo, não vou estragar ele para você, porque eu acho que muitos vão assistir ainda, mas que tem essa cena. Que alguém fala: vai para lá, e o cara corre com toda velocidade, e ele fala assim: tomara que eu esteja indo para o lugar certo, porque eu já corri tanto, né? Já está tão longe, tomara que seja o lugar certo. Não pode ser tomara, você tem que, se você vai correr, tem que ser para o lugar certo. Que alguém diga amém. Não adianta subir a escada até o final e descobrir que ela está apoiada na parede errada. Não adianta bater com toda a sua força se você estiver cortando a árvore errada. Mas usando esse exemplo, você pode começar batendo ali no mesmo lugar. Não vai demorar muito, você vai ouvir um estalo e aquela árvore vai cair. E você já está na frente de todo mundo, menos cansado. É quem produziu mais em menos tempo. Você entende que é isso que Deus tem para nós? Seja diligente, deixa Deus guiar os seus passos. E a gente termina falando dessas 2 leis, a lei da obediência e a última é a lei da fé. A turma lá. Esse é o sinal. Pastor, está na hora de terminar. Deixa eu só falar isso para você. Quantos creem que Deus tem para você o melhor dessa terra aqui? Diga amém. Mas Ele vai dar isso a quem é disposto e a quem é obediente.
Veja o que diz Isaías 1,19, você conhece. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se quiserdes e me ouvirdes, é isso que a Bíblia diz? Vocês vão comer o que Deus tem de melhor. Queria que você percebesse que obediência cumpre um papel fundamental no que diz respeito à sua prosperidade. E agora eu vou deixar uma palavra para marcar você hoje. Deus não é obrigado a abençoar qualquer coisa que você decida fazer. Isso é uma crise. Porque eu sou de Jesus, pastor. Por que as coisas não deram certo? Por que não funcionou? Porque não é automático. Porque você se tornou um filho de Deus, você pode se tornar um filho de Deus e não fazer o que Ele quer. Então isso faz parte da nossa história. E eu sei que muita gente sabe direitinho o que eu estou falando, que você já experimentou isso. Eu tomei decisões, eu sou um. Tomei decisões, fiz escolhas, perdi dinheiro, a beça, perdi isso, perdi aquilo outro. E não estou entendendo nada. Cadê Deus na minha vida? A resposta está aqui. Você pediu a Ele direção ou você fez do teu jeito e quis que Ele abençoasse? Uma das tentações de Jesus, que Satanás fala para ele, se joga daqui de cima, Deus vai se virar para te salvar. E Jesus fala, não é assim não. Não é a minha vontade e Ele se adequa à minha vontade. É a vontade dEle e eu me posiciono em obediência. Isso chama-se tentar o Senhor teu Deus. Eu não faço o que eu quero para mostrar que o meu Deus é grande. Não, eu ouço a direção. Você sabia que Deus não tem que provar nada para ninguém? Não tem. Ele totalmente se coloca à disposição daqueles que creem neles. Antes que Ele prove qualquer coisa, eu já creio em Ti, Senhor. E aí Ele começa a provar a sua bondade na sua vida. E Ele começa a revelar a você quem Ele é de verdade. Então guarda isso. Por que Deus não está me abençoando? Eu estou orando. Mas você está pedindo a Ele que Ele estabeleça o plano dEle na sua vida ou você quer que Ele abençoe o teu plano? Mas eu estou confessando a palavra, mas você está andando em coerência com aquilo que você está confessando? Porque se Ele te mandou fazer, meu querido, você já está abençoado. Ele já abençoou aquilo que Ele mandou você fazer. Amém? Por que Deus não está me abençoando? Porque Ele não é obrigado a abençoar se você não está na vontade dEle. Muitas vezes coisas boas até acontecem, mas dificilmente permanecem. E esse versículo é para você guardar. Antes te lembrarás do Senhor, o teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Amém? Se você tiver R$1 no seu bolso, é cumprimento desse versículo. Eu não sei se você chama riqueza só muita grana. Deixa eu te falar, você só tem qualquer coisa porque é Deus que te dá força para isso. Como é importante entender. Eu posso me tornar cada vez mais fiel em obedecer à direção de Deus, em ser um ofertante, em ser um dizimista, por causa disso. É Ele quem me dá força para adquirir o que eu preciso. E só para terminar, lei da fé, esses 2 versículos. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém? Então, se você crê com o teu coração, não duvidar, a Bíblia diz, Jesus diz que vai acontecer aquilo que você diz. Mesmo com seus olhos fechados, ouça o que eu vou te falar, pode ser tão vital. Pastor, eu sou um dizimista, eu oferto. Isso é tão importante, a gente falou sobre isso. Coloca Deus em primeiro lugar. Mas não seja alguém que dizime e oferta e depois fica falando, ai meu Deus, como é que vai ser? A economia está tão difícil, eu não sei de onde vai vir o dinheiro, eu não sei o que esperar desse meu negócio, parece que ele não está prosperando. Para de falar essas coisas. Coloca nos seus lábios aquilo que Deus estabeleceu sobre você. Não profetize maldição financeira sobre a sua vida. Não importa o que estiver acontecendo com você, você tem que falar a coisa certa. Deus está me abençoando. Você conseguiu tudo que você queria esse mês? Não, mas graças a Deus, eu recebi alguma coisa. E foi a mão dele poderosa na minha vida. Eu sou grato a Ti, Senhor. Deus está me abençoando. Diga, Deus está me abençoando. Deus está aumentando as suas bênçãos sobre mim e sobre os meus filhos. Amém.
Ouça, não importa o que o jornal está dizendo a você, não importa o que o presidente, o ministro, não importa o que você está lendo, Deus é um Deus grande, maior do que todas essas coisas. Ele pode abençoar você, sejam quais forem as circunstâncias. Ah, mas o clima não ajudou, a safra não aconteceu, seja o que for, não importa. Não importa o sistema de governo, não importa a situação do país, não importa sequer a corrupção. Deus mandou corvos trazerem comidas para o seu servo Elias. Deus sabe aonde que está o teu sustento e a tua bênção. E Ele sabe exatamente como trazer até você. O que Ele te convida é: confia em mim, meu filho. E revela isso falando a coisa certa. Pai, muito obrigado.